também tem que pensar na área de tecnologia como uma área franqueadora, tendo outras áreas também como franquias. Então, o próprio negócio também ter essa busca pelo conhecimento tecnológico, se sentir empoderado e dono daquela iniciativa, isso também é um fator chave de sucesso. A engenharia está entrando em um novo ciclo. Não basta mais dominar a técnica. É preciso integrar pessoas, processos, tecnologia e diferentes parceiros para transformar resultados. Hoje, vamos entender como essa combinação está redefinindo a forma de planejar, construir e operar grandes projetos. E para essa conversa, temos um convidado que é referência nacional em transformação digital na engenharia. Você não pode perder. Eu sou o Felipe Amaral e esse é mais um Verumcast. Esta conversa tem o apoio da Verum Institute. Com nossas trilhas de formação, você obtém conhecimentos que vão além da teoria, conectando na prática o que há de mais inovador na indústria da engenharia e construção. O próximo passo da sua carreira te espera na Verum Institute. Bom, mais uma vez, sem os meus colegas aqui do lado, estou aqui com o meu colega pelo virtual, Ricardo Vidotti. Fala, Vidotti, seja bem-vindo ao Verumcast. Fala, Amaral. Pelo jeito, Amaral, esse será o melhor episódio da temporada, cara. Tiramos aqueles dois caras que ficam fazendo aquela firula toda. E hoje aqui dividindo contigo essa aqui, mesa. Né? E aí, como é que você tá? A gente tá aí no virtual, mas, pô, acho que hoje o tema é do que você gosta, né, cara? Hoje o tema você domina. Pois é, hoje é um tema que eu gosto de conversar bastante sobre tecnologia, negócios e educação, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho de educação também, né? Não, cara, o nosso convidado de hoje, eu fui conhecer um pouco mais, eu fiquei admirado pela história desse cara. É bonito de ver, eu nunca vi um LinkedIn tão bem desenvolvido, cara. Ele é realmente, ele traz uma narrativa emocionante no LinkedIn, cara. É muito interessante a história. Você, nossa audiência, anota, pega seu bloquinho, pega seu caderninho e anota, porque se você gosta de educação e transformação digital, hoje tem muito insight para você. Hoje a gente vai conversar com um convidado especial que é referência no mercado. Bom, vou apresentar o nosso convidado aqui, Vidotti, pode ser? Pode, claro. Passa as honras, por gentileza. Nosso convidado, ele é diretor de tecnologia e engenharia da Vale, onde lidera iniciativas de transformação digital, automação industrial e inovação em escala global. Com quase 20 anos de experiência na carreira, tem passagens marcantes por empresas como Siemens, Cast Group e Accenture, onde foi responsável pelo portfólio de Industry X da América Latina. É também professor da Fundação Dom Cabral, mentor, palestrante e consultor em temas como Indústria 4.0, intraempreendedorismo e liderança transformadora. Reconhecido como um dos top 10 executivos de tecnologia e inovação em 2024, ele defende que a verdadeira revolução industrial é centrada em pessoas, propósito e segurança. Carlos Eduardo Boechat, seja muito bem-vindo ao Verumcast. Obrigado pelo convite, Amaral, Vidotti. Satisfação estar aqui com vocês no Verumcast. Agradecer também ao Davi, né, pela parceria. E vamos lá, espero que seja um bate-papo bem bacana junto com vocês. E vamos em frente. Pô, legal. Cara, eu até falei um pouquinho no começo, eu fui estudar um pouco da sua trajetória pra gente bater esse papo. E eu falei, cara, que jornada, por onde eu começo, né? Eu achei muito interessante realmente a sua descrição no LinkedIn. Você realmente conta uma história com uma narrativa emocionante. Pô, você fala lá dos seus desafios, que você teve anos de desafios em vendas. Você teve lá, pô, esse momento reforça que a minha decisão tinha sido certa. Então, é interessante a narrativa que você constrói. Teve até um caso que você fala, pô, tinha 11 anos, eu escrevia no jornalzinho, vendia junto com o bolão. Pô, cara, que legal, muito interessante mesmo. Queria ouvir agora um pouco de você, né, dessas suas experiências. Acho que você teve uma trajetória bem extensa. Imagino que tiveram decisões difíceis ao longo da sua carreira. Você é uma pessoa que parece tomar muito risco. Isso demanda muita coragem, né? O que você tem aí para compartilhar das suas histórias, dos seus fatos marcantes que levaram você até onde você chegou hoje?
Acho que esse primeiro tema já vai ser longo, hein? Mas vamos lá. Primeiro, espero que todos e todas estejam bem, com saúde, em segurança e que curtam aqui o nosso podcast, né? Esse episódio. Bem, você começou falando ali de quando eu escrevia um jornalzinho no colégio com 11 anos de idade e fazia um bolão ali junto, né? Porque, de onde que saiu isso, né? Por que eu comentei? Porque um dia perguntaram para mim, Boechat, cara, você já foi empreendedor, é empreendedor, intraempreendedor, mas quando começou essa história? Eu parei para refletir algum episódio de quando eu acho que isso já tem acontecido na minha vida. E veio isso na memória, quando eu tinha ali 11 anos de idade. Realmente, se for parar para pensar, já é um índice, um indicador ali de empreendedorismo, né? E, obviamente que, bem, pelo sotaque já perceberam, mineiro, né? Nascido em Governador Valadares, mas não fui morar nos Estados Unidos, né? Diferentemente da maioria dos valadarenses que muita gente lá em Boston, né? Em outros lugares lá nos Estados Unidos, mas eu acabei passando a minha infância e adolescência em Ouro Branco, filho de pai que é engenheiro, né? A mãe professora de português, inglês, gramática, literatura. Meu pai trabalhou a vida inteira ali como engenheiro metalúrgico na Sominas, depois se tornou Gerdau, né? Trabalhando com projetos complexos, inclusive, liderando projetos. E a família, uma parte era engenheiro, outra parte era empreendedor, tinha minha mãe também com essa parte mais educacional. E aí depois, quando eu comecei a minha carreira, eu fui fazer engenharia. E quando eu fui fazer engenharia, eu lembro que era muito assim, né? Você tinha civil, elétrica e mecânica, né? Basicamente eram as três principais engenharias. Eu fui fazer engenharia eletrônica e de telecomunicações. Só que no curso que eu fui fazer na época, na PUC, era um curso que tinha algumas cadeiras também de automação. E eu gostei muito de automação na época, né? Eu fui fazer meu primeiro estágio, depois eu fui fazer o segundo estágio. Aí logo nesse segundo estágio, eu lembro que eu já fui trabalhar com automação industrial. E a partir daí eu comecei a trabalhar muito com engenharia de automação industrial, TI industrial também, elétrica. Aí lá na Siemens, né, isso como estagiário, depois trainee. Eu lembro que na época teve um programa de trainee chamado PDT, Programa de Desenvolvimento de Talentos, onde tiveram 10 mil pessoas inscritas e 60 pessoas passaram. E eu fui um dos 60. E na época era muito concentrado em São Paulo. E eu lembro que eu morava em BH, né? E um outro colega também no Rio. A gente foram os primeiros ali fora de São Paulo. Aí passou um tempo depois, eu acabei sendo efetivado, né? Como engenheiro. Depois fui seguir na carreira, uma carreira bem bacana lá na Siemens. Acabei indo para São Paulo também. Interessante que no início da carreira eu trabalhava muito com mineração, siderurgia. Eu lembro que um dos primeiros projetos... Já era nessa divisão industrial da Siemens. Já era uma divisão mais industrial, era uma divisão de tecnologia, hardware, software, soluções para a indústria, né? E um dos primeiros projetos era com a Vale, quando o Brucutu ainda era um greenfield, tendo que trabalhar lá. Hoje eu estou na Vale, né? Então você faz o link ali do início de carreira, trabalhando para a Vale, vamos dizer assim. Mas além do segmento mineração e siderurgia, acabei trabalhando com o polo automotivo, que na época tinha em torno da Fiat, o agronegócio também no Triângulo Mineiro. E quando eu fui para São Paulo, comecei a mexer com outros segmentos diferentes, né? Embora eu gostasse mais de mineração e siderurgia, comecei a trabalhar com alimentos e bebidas, químico, farmacêutico, entre outros setores. E aí a vida foi passando um tempo, eu tive que tomar algumas decisões, eu comento isso lá, que é a capacidade de nos reinventarmos, né? Então, chegou um momento que eu entendi que eu já tinha tido um capítulo de intraempreendedorismo muito forte numa empresa japonesa chamada Onron, que eu tive que montar um escritório no Brasil para atender 5 estados, aí ter que montar toda a equipe, escritório e tal. Eu lembro que essa equipe foi uma equipe muito bacana, pautada na diversidade, uma equipe heterogênea, né? Uma energia fantástica, assim. Até hoje a gente tem amizade, encontra com a turma, né? E aí, na época, eu brinco que eu estava empreendendo com o dinheiro dos japoneses, né? Porque, na verdade, eu estava ali intraempreendendo. Foi quando, a partir daí, eu decidi empreender por conta própria. Juntei com outros colegas, fomos montar uma empresa chamada Logix. E aí, resumindo a história, em 4 anos, a gente saiu do zero para quase 200 funcionários, mais de 100 milhões de negócios realizados, chamou a atenção do mercado, vendemos a empresa. Isso foi em junho de 2017. No que vendeu, aí teve um outro momento que foi o takeover, né, pós-M&A,
onde a gente teve que ajudar a capacitar mais de 30 líderes da empresa que adquiriu. A gente virou uma BU, né, uma unidade de negócios dentro de uma outra empresa maior. Obviamente sendo ali o head, né, de indústria 4.0, na época a convergência IT/OT, automação, energia. Então a gente surfou muito ali a onda também da convergência IT/OT, indústria 4.0, né, indústria 4.0 que começou em 2011 na Alemanha. Então isso estava muito forte. E aí quando chegou quase 2 anos ali que eu estava fazendo esse trabalho, estava pensando o que eu ia fazer da vida, né? Se eu montava um restaurante argentino, uruguaio em BH, que eu gosto muito, né? De churrasco e tudo mais, embora também goste de frutos do mar. Pensei em montar uma pousada no sul da Bahia. Naquela época eu não montei não, mas hoje em dia eu tenho. Quem tiver interesse depois em conhecer, vou fazer um merchan aqui, a Vila Tayane Corumbau. Ponta do Corumbau? Bem bacana, lá na ponta do Corumbau. Pé de Cumburuxatiba. Pé de Cumburuxatiba, pé de Caraíva. Então, um lugar fantástico ali. Tem essa pousada que é uma vila com 6 casas, né? E aí, depois disso, eu acabei recebendo 2 convites. Um deles da Accenture, eu topei. E eu voltei a ser executivo, né? Falei, pô, depois de 6 anos ali empreendendo, né? 4 anos, depois de 2 anos do M&A e tal. Como é que vai ser, né? Essa adaptação, voltar a ser executivo. E eu fui muito bem recebido lá na Accenture, gostei muito do trabalho que foi realizado. Eu lembro que quando eu entrei lá também o time tinha um tamanho, um tipo de profundidade na indústria. Quando eu saí de lá, um trabalho em conjunto com várias histórias para contar, várias pessoas contratadas, promovidas, vários casos de impacto nas indústrias, jornadas de transformação digital nas operações, nas manufaturas. E aí, nesse meio do caminho, quando foi em fevereiro de 2024, eu vim trabalhar na Vale, recebi o convite para estar aqui liderando essa diretoria de tecnologia e engenharia industrial. Também muito bem recebido, tenho gostado bastante, um trabalho bem bacana, com várias histórias também para contar. E, paralelo a isso, obviamente que eu fui me desenvolvendo no aspecto acadêmico, não só engenharia, depois fui fazer o MBA na FGV, aí fiz uma especialização em Ohio. Depois eu fiz um mestrado na Fundação Cabral, e o mestrado foi sobre estratégia de transformação digital na indústria. Depois eu virei professor da Fundação Dom Cabral, do Núcleo de Inovação, IA e Digital. Aí comecei a entrar também em conselhos, né, conselhos consultivos, fiz 2 cursos de conselheiro, um deles na Dom Cabral. E por aí vai, né, mentorias, palestras. Então é isso, mas hoje... Que jornada, que jornada. Acaba que eu me dedico muito a 3 pilares, né? Um pilar que é a tecnologia e inovação na indústria, a transformação digital na indústria. Então esse é um pilar. Um segundo pilar que é do empreendedorismo e intraempreendedorismo, até compartilhando essa experiência, que acaba gerando curiosidade. Pô, Boixá, você começou intraempreendendo, foi empreender, depois intraempreende, e aí ao mesmo tempo como é que funciona? É onde eu falo da carreira Slash também, que aí entra no terceiro bloco, que é o bloco de liderança, gestão de pessoas, carreira. Então basicamente está tudo interligado numa cauda longa, nesses 3 pilares. Que legal, que legal. Eu falei, gente, que a carreira desse cara era de admirar, né? Realmente tem uma baita experiência. Só para entender, toda essa trajetória, tirando a pousada, sempre voltada no mundo da tecnologia. Tudo está interligado na cauda longa, menos a pousada. Menos a pousada. A pousada tem mais a ver com hobby, É o mais famoso a ver... refúgio. É um refúgio, é para os amigos irem, então é outra pegada. Que legal. Boa. E é notório, né, a tua trajetória é muito, muito interessante, uma carreira de sucesso, mas você também é uma pessoa que é muito estudiosa, né Boixá? Isso mais do que somente para você, mas também para as pessoas, né? A gente percebe que você gosta de transmitir o seu conhecimento, né, de transformar pessoas também. Não é à toa que você é professor, você é mentor, né? E dentro dessa carreira toda que você descreveu, qual que foi o momento que você percebeu que você gostava disso, tinha jeito para ensinar, né? E uma segunda pergunta, como é que foi esse momento de você abrir para essa função, né? De você se abrir e transmitir conhecimento para as demais pessoas? Tiveram 3 momentos muito marcantes, né? O primeiro momento, ainda na infância, quando minha mãe virava para mim e falava assim: meu filho, uma coisa que ninguém tira da gente é o conhecimento. Nunca deixe de aprender, nunca deixe de buscar o conhecimento. Então, o que o mercado hoje fala do lifelong learning, minha mãe falava comigo quando eu era criança, né? Então esse para mim é um momento marcante, mas um momento mais focado no aprendizado, no próprio aprendizado, né? Um segundo momento marcante para mim é quando eu ainda era estagiário na Siemens e já dava palestras.
Então já dava palestra, por exemplo, ia lá na faculdade, 300 pessoas lá no auditório, eu estagiário dando palestra lá sobre sistema de automação, sobre algum tópico envolvendo tecnologia na indústria. Então isso também começou a ser uma prática muito comum e eu comecei a fazer um exercício junto com as instituições de ensino para poder evoluir mesmo, disseminar o conhecimento. Eu lembro que na época ajudei a montar um laboratório que tinha sido o mais moderno da América Latina. Foi minha primeira publicação na Automation World, na revista, falando desse laboratório. E foi marcante porque o dia que assinou o contrato com a universidade, eu estava de manhã com o reitor assinando o contrato e no final da tarde eu estava colando grau, né? Então foi bem marcante isso. E o terceiro momento foi um momento que, após vender as empresas, junto com meus colegas, eu comecei a pensar qual que era o meu propósito, comecei a tentar entender qual que era o meu propósito de vida, né? E aí eu fui conhecer isso, fui entender que, de fato, eu queria impactar positivamente a vida das pessoas e queria transformar as empresas, especialmente as indústrias. Então, quando isso aconteceu, eu revisitei esse meu propósito, foi o momento que eu comecei a pensar no legado, comecei a pensar algumas coisas assim, falei assim, não, peraí. Aí entrou também um quarto momento marcante, que talvez eu tenha que pensar numa carreira slash, eu tenho que pensar em como que eu consigo, e slash não é o que eu inventei não, tá? Esse é um termo lá que surgiu na Inglaterra começou a ser praticado aqui no Brasil, que você tem, obviamente, uma carreira executiva, mas você também tem a oportunidade de atuar como mentor, como conselheiro, como professor. Então, tudo isso interligado também nessa troca do conhecimento. A gente passa muito conhecimento, mas a gente aprende bastante, né? Então é um aprendizado mútuo. A gente aprende muito mais ensinando, né? É verdade. Então, esses foram alguns momentos marcantes, assim, que me vem à memória. Pô, legal. Assim, pegando um pouco dessa sua bagagem da educação, se a gente olhar hoje o nosso mercado da engenharia, nos últimos anos a gente teve uma queda dos interessados em se matricular, né, no curso. Acho que tem dados aí que mostram que a gente teve uma redução de 50% nos últimos 4 anos desse interesse, né, na engenharia, além de muitos dos formados em engenharia nesses últimos anos, a gente sofreu um êxodo, né? As pessoas começaram a ir para outros segmentos, né? Para a área de financeiro, para a área de tecnologia, mas que não está envolvida exatamente com a engenharia. E ainda no momento que a gente vive com um volume de investimentos muito grande, né? Se a gente for ver nos últimos anos, mineração, metais, óleo e gás, tiveram grandes investimentos, papel e celulose, que teve diversos megaprojetos, colocando o Brasil numa potência realmente nesse setor. Se a gente olhar as projeções para os próximos anos de infraestrutura, tem um volume muito grande de investimentos e a gente tem essa dificuldade com a qualificação da mão de obra. Olhando a sua experiência, tanto na visão da tecnologia, né, quanto da educação, você acha que a gente hoje precisa começar a pensar diferente, tanto no modelo de educação, de aprendizagem, quanto no modelo de gerenciar projetos, no modelo da gente de fato utilizar a tecnologia em prol de melhorar a performance dos projetos, de isso ser mais otimizado? Como que a gente vence esses próximos desafios? É um belo desafio, né? Na verdade, não tem uma resposta definitiva, tem aquilo que talvez eu acredite que possa contribuir. De fato, dos últimos anos, teve esse fenômeno de ter menos pessoas ali realizando aquele curso de engenharia e uma dificuldade com relação a isso. Eu acho que tem um paradigma para quebrar, porque o engenheiro e a engenheira, eles podem trabalhar em diversas frentes, né, diversas possibilidades de carreira. Então, ao mesmo tempo, você pode ter uma carreira mais técnica, especialista em determinada disciplina, você pode ter pode te dar um embasamento também para gestão de projetos, você pode trabalhar numa área, seja de compras, de vendas, você pode trabalhar em algo não necessariamente ligado totalmente à engenharia, mas utilizar aquilo que a engenharia também ajuda em termos de desenvolvimento do raciocínio lógico, atuar com temas complexos. E usar isso, seja também em algo que você vai empreender, que você vai montar a sua empresa, a sua startup. Trabalhar com tecnologia também, você tendo uma base de engenharia é bem legal, ajuda bastante. Hoje tem várias possibilidades de cursos de engenharia também. Mas, por outro lado, também, as gerações, a gente também tem que entender o que vem acontecendo com as próprias gerações, né? E
E obviamente que essa atual tem uma ansiedade, tem também uma questão que às vezes não vai ter uma paciência de chegar lá. Pô, eu lembro que eu tinha que ficar transformada de Laplace, e aí vai trabalhar com coisas que são, às vezes, eletromagnetismo, sinais e sistemas. Então, são alguns cursos na época que eu passei dificuldade aí com relação a isso, e obviamente que tinha momento que eu falei assim, pô, vou ter que largar a engenharia, não, como é que vai ser? Mas depois quando você começa a trabalhar e começa a se encontrar, você vê que faz todo sentido. Mas eu acho que tem esse ponto de mostrar o quanto que vale a pena fazer engenharia, o tanto que vale a pena trabalhar com tecnologia, trabalhar com engenharia. A gente tem que pensar assim, como revisitar aí, não é simples, não é trivial. Obviamente que hoje a busca pelo conhecimento ela se dá de várias maneiras, não só em cursos de longa duração, mas também tem um conteúdo disponível, acessível o tempo inteiro, gratuito, na palma da sua mão. Então, como é que você consegue mesclar também, seja algo de longa duração, algo mais de curto prazo, curta duração? Então, é um desafio que a gente tem aí na capacitação das pessoas, especialmente com esse foco. Boa. De certa forma, assim, acho que tem-se essa mudança, lógico, na questão da educação, a gente estimular e incentivar com que essas pessoas se interessem por esse assunto, mas de fato a tecnologia ela acaba sendo uma grande alavanca, né, para a gente transformar o nosso mercado da engenharia como um todo. E qualquer transformação que a gente faça de tecnologia demanda uma certa mudança, uma gestão de mudança. A gente muda comportamento, né? Existe uma certa resistência das pessoas às vezes elas não conseguem enxergar o valor futuro que isso vai trazer para dentro do negócio. Quando você vai trazer essa visão de transformação, né, por toda a sua bagagem, acho que você já teve várias experiências em relação a isso. Como que você estrutura esse processo de transformação? Como que trabalha esse processo da gestão da mudança? Você tem uma questão tecnológica, tem uma questão cultural. Como que você entende que é os passos que precisa percorrer para uma transformação digital? O primeiro passo de tudo é você ter um bom planejamento, né? Você ter um bom roadmap, um plano diretor que realmente foque na transformação digital na era da inteligência artificial. E aí quando você faz isso, e um primeiro passo você entende, né, a importância dessa jornada, ter um alinhamento executivo com relação a isso, trazer as pessoas para poder colaborar e construir isso em conjunto, acho que esse é um primeiro passo importante. E quando a gente olha, né, e vê, eu estava vendo uma pesquisa da IBM, né, 84% das empresas falharam na jornada de transformação digital. E não foi à toa, caíram algumas armadilhas, né? Uma armadilha muito comum é você partir da tecnologia em vez de partir do problema de negócio. Outra armadilha é você olhar só para o pilar de tecnologia e não se atentar para gestão de mudanças, cultura, modelo operacional. Uma outra armadilha também é você ter uma ausência de visão sistêmica e estratégica. Então, quando a gente começa desse jeito que eu estou comentando, que beleza, vamos ter um plano robusto, bem estruturado, vamos começar entendendo quais são os desafios, as dores, os gargalos, como é que isso está conectado na estratégia da organização, analisar os dados, né? Hoje em dia tem que ser cada vez mais data-driven, né? Não estou puxando sardinha não, porque eu dou aula de estratégia baseada em dados lá na Fundação do Cabral, mas de fato a gente tem que analisar assim os dados e a partir daí a gente começar a entender assim, qual a combinação de tecnologia, mais com ajuste de processo, excelência operacional, uma boa gestão de mudança, como é que isso vai se resolver para determinada iniciativa, né? Colocar isso no horizonte de tempo, priorizando em ondas, colocando aqui que a primeira onda, tendo muito claro qual que é o business case, qual que é o ROI, o payback, a alavanca de benefício de fato daquele projeto, né? Daquele conjunto de projetos, e a partir daí conseguir destravar, é onde eu vejo que tem ainda muita dificuldade. Algumas empresas começaram essa jornada, mas de maneira caindo em algumas armadilhas. Outras conseguiram iniciar, tem até alguns projetos pilotos e POCs, mas não conseguiram escalar, que é uma grande dor também na indústria. Como é que você sai de um piloto de uma POC e escala de uma forma significativa com resultados, né? Eu vi uma pesquisa recente também com 600 indústrias, que 48% das empresas ainda estão na fase ali de POCs e pilotos, aquela dificuldade de conseguir sair daí para rampar, né, escalar. Mas é isso, mas também tem toda a complexidade. Você olha também para o nosso caso da Vale, né? Você tem uma série de minas, usinas, portos, ferrovia, não só no Brasil, Canadá, Omã, Malásia. Então, você também conseguir pegar algo que dá certo, sei lá, na mina de Cauê,
ali em Itabira e replicar isso para toda a companhia não é trivial, não é simples, mas é um desafio legal que a gente vem trabalhando. E olhando todo, lógico, né, a gente tem que ter um roadmap, tem que ter uma estruturação, uma organização envolvendo todas as pessoas e todas as áreas, né? O que eu tenho percebido, Boechat, e eu gostaria de saber a sua opinião também. Hoje, o que acaba acontecendo nas grandes empresas é a área de negócio está preocupado lá com o processo, como ela tem que passar, como ela tem que digitalizar, como que ela vai estruturar a informação. E a área de tecnologia está olhando muito a parte de infraestrutura, servidor, segurança, cybersecurity, está olhando para a IA, mas acaba que você tem um descasamento entre essas duas áreas, né? A área do negócio e a área de tecnologia acabam não falando a mesma língua para que a gente consiga implementar uma transformação digital como um todo, né? Como é que você enxerga isso, né? E quais são, por exemplo, você falou um pouco de barreiras e ofensores, né? As armadilhas que a gente tem, você já falou bastante, mas no dia a dia, na prática, como é que a gente resolve isso na tua visão, né? E mais ou menos quanto tempo a gente leva uma empresa para realizar uma transformação digital nesse cenário? Tá, eu acho que o primeiro ponto de largada é a gente conseguir ter um modelo de coliderança. Como é que você consegue garantir uma coliderança entre as áreas e dando protagonismo para o outro? Esse é um ponto importante. Obviamente que numa jornada de transformação digital na indústria, que inclusive é uma missão, né, do plano do governo, faz parte da neoindustrialização, é a missão 5, né, transformação digital na indústria, desculpa, a missão 4 na neoindustrialização. Ela não é só o pilar de tecnologia, ela tem o pilar de processos, tem o pilar de pessoas, tem o pilar de modelo de negócios, né? E, obviamente, que dados também, a gente trabalhando muito nesse sentido. Na prática, você tem que conseguir ter uma área de tecnologia que conheça mais do negócio, que esteja próximo, que esteja presente, tenha empatia ali com as outras equipes. E, obviamente, que isso requer um tipo de perfil um pouco diferente, não é ficar só ali dentro do escritório, no ar-condicionado e tal, você tem que ter uma presença também. Se você for trabalhar, por exemplo, com a área de negócios ligada à operação, você tem que estar ali no campo também, entendendo o que está acontecendo de fato, vivendo o problema junto com a operação. Se você trabalhar com uma outra área de projetos, você tem que estar junto ali com a parte de projetos também, projeto de capital, por exemplo, você tem que entender ele fim a fim. E, por outro lado, também tem que pensar na área de tecnologia como uma área franqueadora, tendo outras áreas também como franquias. Então, o próprio negócio também ter essa busca pelo conhecimento tecnológico, se sentir empoderado e dono daquela iniciativa, isso também é um fator chave de sucesso, porque na prática a gente está falando de pessoas que querem fazer e acontecer, querem transformar, tem espaço protagonista para todos, acho que tem muito exercício da humildade também, a gente deixar o ego um pouco de lado, como é que a gente consegue trabalhar em prol do resultado da empresa. Então você pega, por exemplo, no nosso caso, né, a gente tem uma pauta muito forte que é segurança, que é um valor para nós inegociável. Tem outra pauta muito forte que é de competitividade, né? Produtividade, eficiência, redução de custos. Tem outras pautas também super importantes, sustentabilidade e tal, mas vamos pegar essas duas primeiras pautas, né? Quando a gente fala em segurança, poxa, como que a gente consegue garantir os melhores processos? Como é que a gente consegue evitar todos os tipos de acidente que possam ter? Como é que a gente utiliza a tecnologia ao nosso favor? Obviamente que ela não vai ser ela que vai salvar tudo, tem que ter um processo bem feito, às vezes ela vai ser a última instância ali, mas como que você consegue evoluir nesse sentido? Uma jornada de autonomia, uma jornada de autônomos, ela ajuda bastante nisso, quando a gente fala de uma mina autônoma, uma usina autônoma, um porto autônomo. Mas, de novo, eu acho que aqui passa por um trabalho colaborativo, como é que a gente consegue ter os times trabalhando de forma conjunta, buscando as melhores soluções, alinhada à estratégia da empresa, de fato aquilo que vai mover o ponteiro de forma pragmática, evitar muito coisa megalomaníaca, falar assim, putz, agora vamos... Não, cara, peraí, pé no chão, pragmatismo, garantir também que a gente esteja fazendo o básico bem feito, né? Mas também como é que a gente consegue ter essa ambidestria de aproveitar toda essa oportunidade que tem com IA generativa, agente de IA, etc. Então, é importante ter esse mecanismo.
E, de fato, quando a gente consegue ver os resultados, começa a ter ali as vitórias, né, marcando alguns gols, tem que ir celebrando, né, tem que reconhecer nos times. Acho que essa agenda também de reconhecimento, e o reconhecimento não só do indivíduo, mas o reconhecimento da equipe, de áreas distintas. O legal é quando você tem um trabalho, independente de onde for, mas que você tem pessoas de áreas diferentes trabalhando em prol do mesmo objetivo e você não sabe nem de que área é aquela pessoa. Isso é muito legal. Quando você chega nesse nível de atuação, a gente já tem alguns casos já nesse sentido, e é o que a gente está buscando também. Eu acredito muito nesse modelo de co-liderança, acredito muito nesse modelo de dar o protagonismo também para as pessoas, ter o reconhecimento e, obviamente, que tendo esse trabalho colaborativo. Pô, você trouxe uma questão de competitividade, de menor custo, de trazer resultado rápido, né? E cada vez mais a gente vem percebendo que, pô, você não tem uma bala de prata, você não vai ter um sistema único que vai integrar todas as informações, né? Mesmo dentro de uma única área. Você vai precisar ter uma colaboração entre diferentes ferramentas, diferentes sistemas. Isso demanda, às vezes, umas certas customizações, demanda um pouco de entrar a fundo daquela tecnologia para conseguir buscar o que de fato faça sentido para o negócio, para alinhar com o plano de negócio. O quanto que hoje a parte da inteligência artificial favorece, alavanca essa possibilidade de buscar essas integrações para a gente alcançar mais os resultados rápidos. Porque a transformação, às vezes, ela demora um pouco mais de tempo e, às vezes, aquele compromisso, aquele objetivo que se definiu no plano de negócio, na prática, às vezes, ele não consegue ser atingido. Como que a gente consegue trabalhar de fato, a implementação de acordo com os resultados que tem que se buscar? Acho que assim, primeiro ponto quando a gente fala em inteligência artificial, dentro da Vale, a gente tem o nosso AI Center, liderado pelo head de IA, que é o Alexandre Pigatti, que vem fazendo um trabalho fantástico junto com a equipe, com o Fábio, o Eugênio, com a turma. E a gente inaugurou recentemente o nosso 4º centro de IA em Belém, no Pará. Então, com várias pessoas também que foram contratadas, que tem esse foco, mais de 200 casos de uso já aplicados dentro da companhia. Então, tem uma evolução muito bacana que vem desde 2017 aí nesse aspecto. Por outro lado, é o seguinte, quando a gente olha nessa arquitetura tecnológica, a gente teve uma evolução muito grande no que eu chamo o mercado chama, né, da convergência IT-OT. Então hoje a gente está lá modernizando o nosso ERP, sendo conduzido muito bem ali pelo Fábio Eugênio e pelo TEL, que é o nosso programa Neo Valley, que a gente chama, que é o SAP S/4HANA, que a gente está implementando. Uhum. Você também tem, olhando para a pirâmide de automação, né, vendo ali o topo da pirâmide, o ERP, aí já um pouco abaixo ali o MES, né, que é o que a gente chama de GPV, lá dentro da Vale, que a gente está modernizando também, sendo liderado pelo Jardel e também junto com o Rodrigo Jardim e outras várias pessoas. Também um projeto bem importante, que ele é um coração do sistema ali para operação. E aí você vai, né, trabalhando também, expandindo o nosso PINS, o LINS, aí você tem toda a modernização do sistema de automação. A gente fez, por exemplo, nesse ano, em abril, a modernização do sistema de automação lá em S11D, em Serra Sul, foram 128 controladores da BB que a gente modernizou, um projeto bem complexo de risco. E também estão fazendo na pilotização, lá em Vitória, na usina 3, entre outros vários lugares. Então tem uma agenda também que é conseguir modernizar. Então, tudo bem, a gente está lá conseguindo modernizar, estou conseguindo coletar os dados, estou conseguindo historiar esses dados através do PINS e estou conseguindo já ter essa integração que vai do RP até o nível da instrumentação. Beleza, isso daí, ok, ótimo. Por outro lado, você tem a oportunidade de como que você vai vir agora com a inteligência desses dados, porque uma vez que eu estou coletando, estou historiando, como é que eu trago isso e aonde vem esses casos de uso de inteligência artificial. Muita coisa que a gente já vem fazendo, agora a gente está selecionando o seguinte, tá? De tudo que a gente fez, o que vale a pena pegar para escalar, replicar, ou o que de repente foi um teste legal, mas não vale a pena gastar energia com isso, deixa de lado e vamos focar no que interessa. Então, o que o mercado está fazendo em outros lugares e que vale a pena trazer para nós. Quando a gente olha para essa arquitetura tecnológica, a minha tendência, e eu falo para o time, é sempre tentar trabalhar com plataformas abertas de mercado, do que tentar buscar uns desenvolvimentos custom. É óbvio que em alguns casos, um caso ou outro, você vai ter que fazer e faz parte do jogo, mas em termos de orientação,
buscar essas plataformas abertas, esses produtos, esses softwares, porque a nossa especialidade é o minério de ferro, é cobre, e a gente tem que tomar cuidado para também não ficar ali buscando desenvolvimento. A partir do momento que você quis customizar uma coisa, você começa a customizar depois uma começa a outra, complicar, né? então sim, mas tem casos, alguns casos específicos que é melhor você ter isso customizado do que ter algo de plataforma, que às vezes você vai ter que fazer tanta customização dentro de um produto de mercado que é melhor você criar um custom. Então isso daí eu tô ok. O outro ponto que eu vejo, que agora o mercado já vem trabalhando, que é o IT, OT e T, que é você também ter não só a TI em si, com a parte da tecnologia para as operações, mas a tecnologia para a engenharia, transformação da engenharia. E aí isso passa não só pela integração vertical, que é do IT/OT, mas no caso a integração horizontal, que você vem numa transformação muito pautada ali em projeto de capital, mas que também serve para projetos correntes e tudo mais, que é você ter uma engenharia digital, uma operação digital e a manutenção digital integrados. Boechat, a gente tem isso hoje? Não tem, mas a gente está com esse objetivo de ter. O mercado vem evoluindo para isso. Nossos concorrentes também estão buscando algo nesse sentido. É um movimento de mercado. Então, o que a gente quer ter é como que a gente traz, desde a etapa ali de FEL2, uma simulação digital, um digital twin, como que a gente consegue garantir uma passagem suave de bastão da engenharia para a operação, parar de ter aqueles Ctrl+C, Ctrl+V e tudo mais. Como é que você consegue ter um único ponto da verdade que consiga unir toda essa arquitetura? É claro que assim, não é fácil, mas é uma jornada que a gente acredita bastante, destrava valor, a gente fala de uma redução do time to market, né, uma aceleração na entrega dos projetos, obviamente também tem uma redução de custo envolvida nisso, enfim, tem uma série de benefícios que a gente acredita que tem um poder também transformacional e a gente vai evoluir nesse sentido. Pô, legal. Você tem uma comparação de como que hoje a gente está aqui no Brasil frente ao que está lá fora no mundo? Tem algumas comparações de alguns temas, né? Então, quando você olha autônomos, né? Os caminhões autônomos. Nosso concorrente na Austrália tem lá uma frota de 55%, o outro tem de 80% já autônomos. Quando a gente olha para o Brasil, a Vale ela é líder nisso, mas a gente está longe ainda de chegar lá. Mas com alguns projetos que estão aprovados e que vão ser divulgados, não posso dar detalhes aqui, mas vão ser divulgados ainda nesse mês, a gente já vai para um outro patamar em termos dessa jornada de mina autônoma, tanto com caminhões quanto perfuratrizes. Quando a gente fala em portos, já existe porto autônomo, por exemplo, em Roterdã, Singapura, Austrália. Aqui no Brasil não existe ainda. A gente conseguiu fazer, foi o pátio autônomo lá no TIG, por exemplo, que terminal da ilha de Guaíba, né, no Rio de Janeiro, que lá a gente conseguiu ter um aumento de taxa, né, que é o ganho de taxa, que é o aumento de capacidade produtiva, com 12%. Então deu um resultado legal, nos deu a confiança para quê? Para chegar e falar, tá bom, então agora vamos replicar lá no Porto de Tubarão e Vitória e vamos voltar lá para São Luís para deixar isso de fato automático, né, o que está de repente semi-automático e tal. Então, esse é o pátio, só que ao mesmo tempo você tem o CN, o carregador de navio autônomo, você tem integração de rota, você tem toda uma jornada que está chamando Porto Conectado para se chegar a ter no futuro um porto autônomo. Eu acredito nisso. Você pega, por exemplo, na Malásia, a gente já tem lá o pátio autônomo, tem descarregador de navio autônomo, está provando agora o CN autônomo. Oman, a gente está num passo ainda mais atrás, mas tem muita oportunidade de evolução em termos de automação, digitalização, tecnologia. Então é isso, não é da noite para o dia, mas a gente vem evoluindo de forma consistente e acredito que dentro do horizonte que a gente tem colocado, assim, a gente fala muito da Vale 100, né? Vale 100 é quando a Vale terá os seus 100 anos, né? Então faltam 17 anos para isso, mas a gente está olhando muito forte para o pilar da Vale 2030, né? Que é a Vale até 2030. Então até 2030 a gente vai ter um avanço muito grande na parte de IA, na parte de autônomos, nesse trabalho também de obsolescência, fundação, essa modernização dos sistemas. Então acredito que a gente vai contribuir bastante, tanto para a parte de segurança das pessoas, quanto também para a produtividade, redução de custo, sustentabilidade, ganho de qualidade, aumento de capacidade produtiva. Então é isso que eu acredito. A gente está no caminho certo, mas realmente tem coisas que levam um tempo para a gente conseguir materializar, mas já tem algumas que a gente já vem coletando benefícios e isso tem dado muita confiança nessa nossa jornada.
Buxá, às vezes você tem o seu objetivo lá, né? Você tem o seu plano diretor e você tem o seu plano de desenvolvimento dessas novas tecnologias e tudo mais. Com esse avanço muito rápido das tecnologias, é possível que apareçam diversas distrações do plano, né? Pô, isso aqui é uma tecnologia legal, vamos fazer e tudo mais. O quanto que vocês trabalham, como que vocês trabalham essa análise das distrações que podem desviar o foco do objetivo principal do negócio? Isso daí realmente é um desafio, você conseguir priorizar os investimentos, priorizar as iniciativas, conseguir manter o foco da equipe. Às vezes é legal você tentar buscar uma coisa nova, uma coisa diferente, só que você tem que estar fazendo bem feito aquilo que deve ser feito, né? E obviamente que você tem que ter alguns tipos de flexibilidade, ok, mas você tem que garantir o foco. O que a gente está fazendo agora, né? Primeiro, no caso de tecnologia, garantir que o portfólio esteja totalmente aderente e alinhado com a área de negócio, que tem essa validação, tenha tipo um selo que consiga confirmar que aquilo realmente faz sentido e tudo mais. Então, a gente fala assim, cara, porra, só a Vale ela investe mais de 400 milhões de dólares por ano em P&D. É muita grana. Quando você olha a carteira de investimento, também é muita grana. Mas mesmo assim, você priorizar entre duas coisas boas, não é fácil. Você, tem duas coisas muito boas para fazer, e aí, vou priorizar o quê? Mas, e a gente tem um modelo também descentralizado de inovação, né? Então, obviamente que cada área ela pode inovar, deve inovar, tem a governança. Incentiva as pessoas incentiva, a inovar, né? Faz parte dessa democratização. Obviamente que tem uma governança em cima disso, né? Que a gente atua, mas acaba que você dá poder às pontas para poder inovar e tudo mais. Mas, por outro lado, quando a gente olha a carteira de P&D nossa, você tem lá, se não me engano, acho que 13 frentes, com cada uma delas com um sponsor, estabelecendo o que é melhor para poder empreender o tempo e o dinheiro em cima de determinada iniciativa. Então, ele já ajuda nessa priorização. E uma coisa que a gente começou a trabalhar, e aí no modelo de coliderança, né, muito ali o Bruno Pelli, que faz um trabalho fantástico, junto com o Cláudio, que também lidera a engenharia muito bem, o próprio Paulo Pires também com a tecnologia e inovação. O que essa turma tem começou a trabalhar e que é uma coisa bem legal e que eu acredito que pode nos ajudar muito, é o que está chamando da mineração do futuro. Na mineração do futuro, a gente colocou lá 5 pilares como pilares principais. Eu vou citar 2 aqui só para dar um exemplo. Um é de Workforce of the Future, como é que a gente consegue pensar nessa força de trabalho do futuro, e aí o RH também trabalhando muito conosco, um papel protagonista nisso. Outro pilar tem lá operações inteligentes, é esse que eu estou mergulhando bastante, inclusive. Lá, o que a gente está olhando? Aí te respondendo. Tem trilhas que são maduras, tem trilhas que não são maduras. A gente olhou, não olhamos ainda toda a etapa da cadeia de valor, mas a gente olhou, por exemplo, a fase de geociência mini-usina. Olhando para a geociência mini-usina, como que eu consigo ver quais são essas trilhas, quais são as que são maduras e não maduras, como que eu olho para o pilar agora da Vale 2030 para os 5 primeiros anos, mas como que eu olho o outro pilar de 10 anos e outro de 17 anos. Então é o H1, H2, H3 ali, isso, né? Então é desafiador, assim, é legal, tem muitas pessoas trabalhando nisso, eu acredito que a mineração do futuro ela é uma pauta importante, tem muita coisa que a gente já vem fazendo agora, né, mas que faz parte dessa construção para a gente ter de fato uma empresa cada vez mais segura, eficiente e admirada. Perfeito. Pô, pessoal, falei para vocês que ia ser sensacional esse episódio. Buxá, a gente está chegando agora num quadro que é o Aconteceu no Gemba. O Gemba é aquele lugar onde o líder desce para a trincheira, né? Onde realmente gera valor para o negócio. E o quadro é para você trazer alguma experiência sua, prática, de um momento que você chegou e você realmente foi lá para o Gemba, que tipo de lição que você trouxe, que resultado que isso gerou, que história que você pode compartilhar com a gente. Isso é engraçado você trazer esse ponto, né? Porque o pessoal até fala assim, Buxá, uma coisa que é impressionante o tanto que você está presente no campo, está no Gemba, né? Eu lembro que quando eu fui na primeira semana de empresa, fazendo o último treinamento ali, que você tem alguns dias que você passa por uma bateria de treinamento logo no onboard, né? Eu fui pegar meu crachá lá em São Luís.
porque eu já fui fazer o Gemba em São Luís, a convite da turma de tecnologia e de operações também, lá junto com o Hélio, né? Que lidera a parte de atendimento e tecnologia, junto com o Medeiros, o time também. Então, ali já comecei a fazer o meu primeiro Gemba. Eu lembro que eu fui na oficina ali na parte de locomotiva, vendo a parte de robótica também, algumas dores, desafios. Então, achei bem bacana, né? Logo nesse primeiro momento. Obviamente que eu já tinha uma experiência muito grande de campo. Eu te diria que foram centenas de fábricas, plantas, minas, portos que eu já estive presente aí não só no Brasil, mas em outros lugares. Mas pela Vale, eu acho que assim, esse primeiro momento me marcou, porque eu lembro que foi o primeiro Gemba. E aí eu comecei a perceber também que, às vezes, o Gemba, o pessoal fazia uma programação, né? Pô, peraí, tá indo lá, então vou programar, já deixa tudo alinhado e tal. Eu falei, não, peraí, deixa eu tentar fazer uma coisa diferente. Aí eu fui fazer um Gemba noturno em Itabira, sem avisar nem nada, né? E foi legal, porque quando você vai assim, aí você vê, assim, muita coisa bacana, muita coisa legal, mas assim, poxa, vou fazer uma iluminação que de repente que não tá legal. Às vezes você tem alguma coisa, uma sujeira ali, alguma coisa do tipo que deveria estar melhor. Então você consegue pegar alguns pontos que são ligados ao básico bem feito, que são super importantes. E se você de repente programa tudo, às vezes aquilo ali, talvez pronto. Se não fosse à noite, talvez eu não veria a questão da luz. Se tivesse programado, talvez aquela sujeirinha já tinha limpado. Então assim, o pessoal vem fazendo um trabalho fantástico, inclusive Itabira, né? Eu estou dando esse exemplo, mas é um lugar que a gente vem trabalhando lá com muita evolução em termos de usina, iniciativa também com mina, onde a Vale nasceu, né? Mas acho que é isso, né? Porque quando você vai num ambiente que não é onde você está sempre, as pessoas que estão sempre acostumam, né? Normalizam aquela situação. E aí você vem com um olhar diferente, e aí você consegue perceber algumas coisas. Né? Uma outra questão que me marcou também foi um outro Gemba que eu fiz, onde a gente foi olhar a atividade que estava para ser executada e a gente viu uma diferença do entendimento que as pessoas tinham daquela atividade versus aquilo que estava no documento. Tinha meio que uma dúvida com relação a isso, envolvendo um trabalho em altura, né? Então, nessa hora a gente interditou ali a atividade para poder esclarecer, entender melhor. Aquilo me marcou porque a gente sabe que a nossa atividade existem alguns riscos, né? Seja em trabalho em altura, seja em deslocamento com veículos, seja com a energia, entre outros pontos, né? Então ali eu acho que a gente fez um papel importante, através de uma inspeção, conseguir ajudar a evitar algum tipo de acidente, alguma coisa do tipo. Perfeito. Bom, muito bom o papo, hein, Vidotti? Show de bola, né? Uma baita experiência, muita informação, falando sobre negócios, sobre tendências, transformação digital, tecnologia. Mas eu ainda tenho mais uma perguntinha aqui, tá, Boechat? Um pouquinho mais técnica, né? Se você pudesse resumir para a gente as principais tendências tecnológicas na engenharia, o que você citaria? O que é realidade, o que é hype e o que é tendência para a gente? Nós sabemos que o momento agora é inteligência artificial, você já falou bastante de IA, né? Até como a Vale está tratando a temática, o assunto, mas o que é para você agora, né, nesse momento, né? A gente sabe que para ter IA, a gente precisa ter base de dados, informação, você citou bastante disso, mas como é que você está vendo isso aí e para onde que a gente está indo nesse momento? Eu acho que, vamos lá, né? Primeira coisa é a gente conseguir garantir o básico bem feito, conseguir garantir uma excelência operacional, reforçar com os times a realização dos kaizens. A gente vem evoluindo muito nisso. Eu lembro que de um ano para o outro a gente saiu de 2 kaizens para 300 e tantos kaizens, agora também batendo recorde em quantidade e qualidade de kaizens. A gente conseguir mostrar para a equipe que você realizar um kaizen, trabalhar em alguma melhoria, também é uma inovação, é uma inovação incremental e que muitas vezes ela é mais rápida e tem um menor custo e já gera um valor importante para a empresa. Então tem essa agenda que eu vejo. Um outro ponto que eu estou começando primeiro do básico bem feito, depois eu vou falar da coisa um pouco mais para o futuro.
Eu acredito que ainda tem uma evolução importante que a gente vem conduzindo muito bem lá com a Cláudia e com o Mário, todo o time, que é a agenda de conectividade, infraestrutura, a gente trabalhar em lugares remotos, então tem toda essa agenda LTE, 5G, como é que a gente garante isso daí, então tem oportunidade de evolução, a gente reconhece que evoluiu, mas ainda tem um campo importante para avançarmos. Por outro lado, também tem toda essa agenda de obsolescência, como é que a gente consegue olhar para essa fundação tecnológica, avançar nesse sentido. Então, esse é um bloco importante. Agora, falando do bloco mais de tendência tecnológica, obviamente que a bola da vez é IA, né? A gente vive uma era de IA, especialmente os agentes de IA. Então, como que a gente consegue ter uma aceleração de IA, essa escalabilidade, gerando resultados, mas não partindo da IA pela IA, né? Não cometer o mesmo erro que teve no passado quando começou a indústria 4.0, quando começou essa jornada de transformação digital. De fato, entender os problemas, os desafios, ter um bom roadmap, alinhar a estratégia da empresa. Então, é isso que eu acredito. Então, eu acredito muito como uma tendência uma adoção mais eficiente das tecnologias digitais. Eu vejo que a gente tem que tomar cuidado para não ficar, se encantar só pela tecnologia e esquecer dos demais pilares. Obviamente que essa nova era que a gente vive, independente do nome que a gente queira dar, a revolução, o tema de ESG é um tema muito forte também, que eu acredito bastante. É uma era também que é muito centrada nas pessoas como o pilar dessa transformação. Então, cada vez mais a gente vai ver isso sendo discutido, as pessoas liderando essa transformação e utilizando a tecnologia ao seu favor. Obviamente que se fala muito já em computação quântica, quanto que isso realmente vai destravar de potencial, como que é o mercado com relação a isso. Eu acredito muito na combinação das tecnologias também gerando valor, junto com esse ajuste de processo, uma boa gestão de mudanças. Então, essa jornada de autônomos, não só na mineração, mas em qualquer indústria, isso é uma realidade, é um ponto que vai ter um avanço muito grande, no nosso caso, tanto na parte de mina, usina e portos, ferrovia também, a gente vai ver algo nesse sentido. E também uma transformação que eu vejo, uma tendência tecnológica é o IT, OT, IT, que eu comentei, que é a transformação em projetos de capital, em projetos correntes, projetos sendo cada vez mais um tema estratégico dentro da nossa organização e como que a gente consegue, de fato, evoluir para ter uma engenharia digital, tudo que você for conceber de forma real, primeiro pode ser virtual, deve ser virtual e simulado, para depois ter isso de forma real, e aí você garantir essa integração, o que eu brinco da arquitetura do Lego, você conseguir integrar de forma vertical e horizontal, tem essa engenharia digital, operação digital e manutenção digital integradas. Então esses são alguns pontos, Vidotti, que eu acredito que fazem parte aí tanto do momento, comecei pelo básico bem feito, outras coisas que são uma inovação mais ali ligada no aspiracional, que é uma inovação que vai mais ali no que a gente vai enxergar até 2030. Enxergando um pouco mais distante, aí eu já vejo operações mais autônomas, uma IA já em larga escala, outras tecnologias surgindo, a conectividade pós 5G já vindo também com mais coisas, a gente também tendo uma maneira diferente de operar e gerar valor, deixar de ser ali um centro de custo, e passar a ser um centro de receita também, como é que a gente consegue gerar valor. Eu falei muito aqui na parte ligada à tecnologia para as operações, para projetos de capital, que é aquilo que eu lidero e atuo, mas também tem oportunidade enorme quando a gente fala do mundo corporativo, o back-office. Então, hoje, seja no jurídico, no RH, como que você contrata, como que você busca ali os talentos, analisa todos os indicadores, a parte de marketing, vendas, então tem uma série de oportunidades utilizando tecnologias, IA generativa, por aí vai. Então é isso, acho que a gente tem a oportunidade de viver uma era muito bacana e obviamente que tem oportunidade enorme aí para todos. Sensacional, sensacional. Bom, estamos chegando ao só final. No começo da jornada, né? Estamos chegando ao final, fazendo um breve resumo do que a gente viu por aqui. Estamos aqui com o nosso amigo Boechat,
uma das principais referências aí do mercado de transformação digital. Ele contou um pouco da história dele, da grande história dele, que ele já foi empreendedor, que já tem até uma pousada, tem até um convite para quem quiser conhecer a pousada dele. Quem assistiu o podcast já coloca lá que ganha 10% de desconto. Olá, Joel, coloca o link da pousada aqui coloca no final. Coloca o link lá. Promoção. Ele contou um pouquinho da história dele de educação, do quanto que ele gosta disso, de ser um professor, de ser mentor. Ele comentou sobre a carreira Slash, né, que é uma carreira que não é um método que ele criou, né, que ele trouxe, isso lá de fora já é comum. Ele trouxe um pouco de como que ele enxerga essa visão da gestão da mudança, de quais são os pilares que tem que tratar nessa visão de transformação digital. Ele comentou com a gente também quais são os drives aí da Vale, o quanto que a Vale está apostando e está desenvolvendo e investindo na transformação digital como um todo, buscando aí na Vale 2030, buscando em H1, H2, H3, né, olhando a Vale lá do futuro também. Ele trouxe também a visão das tendências que ele enxerga para a visão da tecnologia. Esse episódio foi muito bom mesmo. Você que ficou aí com o seu caderninho teve muito insight, com toda certeza. E agora, para chegar para o final, queria deixar um espaço para que você, Boechat, pudesse fazer uma mensagem final para o nosso público. Fique à vontade. Bom, novamente agradecer, né, Amaral, Vidotti, Davi, todo o time da Vero, parabenizar pela iniciativa, né, do VeroCast. Espero que a turma que esteja nos assistindo, nos ouvindo, que goste bastante do conteúdo, me colocar à disposição também, sempre ali tem o contato através do LinkedIn, tem todos os meus contatos lá, o que eu puder ajudar, principalmente se tiver algo ligado ao meu propósito, né, de impactar positivamente a vida das pessoas, de transformar as empresas, especialmente as indústrias, contem comigo. Legal, obrigado. Maravilha, obrigado você. Vidotti, mensagem final? Mensagem final, primeiro agradecer, né, a presença do Boechat. Acho que o episódio foi muito rico, muito, muito bacana. E a mensagem final transformação tá só no começo, né, gente? Vocês viram que tá por vir aí. A jornada é extensa e se a gente não fizer o básico bem feito, a gente não vai chegar lá, não. Acho que essa é a mensagem. E eu queria agradecer a você, a nossa audiência. Deixa o seu comentário, ativa o sininho para receber as notificações. E eu acho que eu vou mudar. Quem deixar um comentário vai receber o link da pousada do Boechat. Então, só quem deixar o comentário vai receber esse link. Cupom de desconto. O cupom de desconto de 10%. Obrigado, pessoal. Esse foi mais um VeronCast. Este episódio contou com o apoio da Verum Institute. Quer ficar atualizado com os conceitos e práticas que estão revolucionando a indústria da construção? Conheça a nossa trilha de formação AWP. Estude com profissionais que são referências no setor e conquiste um certificado reconhecido internacionalmente. Acesse www.veruminstitute.com.br e garanta seu passaporte para essa jornada de conhecimento rumo ao sucesso profissional. O VerumCast é uma produção da Verum Partners e da Verum Institute. Este episódio contou com roteiro e produção de Joel Corsini, edição e pós-produção Grace Lisboa, logística Camila Ishikawa, marketing Valéria Trombini e Bruna Sanino. A Verum Partners e a Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.